Gente, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Quero deixar aqui um texto com vocês, Mateus 8, 16, 17, que diz assim, ó: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Glória a Deus. O texto ele já começa mencionando um certo horário, ao cair da tarde. Pelas leis judaicas, durante o sábado não poderiam haver curas, pessoas não poderiam trabalhar, não poderiam carregar doentes. Então, ao cair da tarde, estava dizendo assim, ó, o limite foi estabelecido pelas leis judaicas, que é até o pôr do sol. E ao cair da tarde está dizendo assim que agora está livre, o acesso está liberado. O povo pode ir até Jesus com liberdade. E nós vivemos num tempo onde religiões e esse sistema a qual a gente vive tem impedido que muitas pessoas cheguem até Jesus, porque muitos padrões têm sido colocados para que pessoas acessem ao Senhor, e sendo que nós temos um livre acesso, o véu foi rasgado. Jesus, após a sua morte, o derramamento de sangue na cruz, ele nos deu livre acesso ao trono, e muitas religiões têm imposto, certos bloqueios para que vidas não cheguem até Jesus. E ali aquelas multidões, todos que estavam doentes, todos que estavam opressos, todos foram cumpridos. E antes mesmo de haver cruz, já havia sinais dos milagres e maravilhas a qual Jesus já estava fazendo naquele tempo. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele tomou o peso da doença, do mal físico. Em Cristo, ele encontrou alguém que se compadecesse de outro alguém. E isto o Senhor ele deixou incumbido para que a sua igreja pudesse agora fazer esses sinais, para que a sua igreja agora se compadecesse de pessoas. E nós temos vivido um ciclo, um sistema religioso, onde é muito sobre mim. Cura física, a minha cura, a minha dor, as minhas necessidades, os meus desejos. E como fica o amor ao próximo? Muitas das vezes o próximo é depois. E sim, o próximo é depois, você precisa estar curado. Mas Deus, muitas das vezes, ele agia independente da dor. Sabe? Ele não esperava estar bem. Ele se movia intimamente com paixão por outras pessoas. E nós temos visto o amor se esfriar. Muitas pessoas deixando de viver aquilo a qual o Senhor determinou. Porque Deus, ele derramou a autoridade sobre a igreja. Lá em Mateus 28, 18, 20, vai dizer que a igreja agora estava debaixo dessa autoridade, que nós deveríamos ir e fazer discípulos no nome de Jesus e ensinar a ele tudo a qual eles tinham aprendido com os anos a qual eles tinham vivido com o Senhor. E quantas pessoas têm retido, ou quanto conhecimento vazio. Quantas pessoas estão nessa internet com conhecimentos vazios, que não conseguem formar discípulos, que não conseguem alcançar outras vidas de verdade? Quantos com fé fingida, só por causa de uma câmera ou por causa de pessoas, não sei, por causa de números de pessoas, na verdade, Porque estamos aqui por causa do nome do Senhor, e é Ele que tem que ser glorificado, e a vontade dEle que não pode parar nessa terra. Então, o que você quer dizer lá nesse dia, com esse vídeo? Quero dizer que você tem o mesmo sentimento ao qual Jesus teve, de íntima compaixão pelo próximo, porque Jesus ele se movia por causa de pessoas. Hoje nós precisamos de nos mover por causa de pessoas. Eu não sei o que você anda passando, eu não sei qual é a situação, não sei qual é a sua dor, quais as suas tristezas e causas, mas eu sei que Jesus ele te renova as suas forças para que você caminhe e faça a obra a qual ele te entregou. Para que quando você chegar lá no céu, você tenha as suas mãos o que apresentar ao Senhor. O que tem nas tuas mãos, filho? Com o tempo de vida que eu te dei, com os projetos que eu te entreguei, que eu confiei a você. Porque no Salmo 139 vai dizer que todos os dias, ainda que nenhum deles havia, já estavam escritos no livro. Então o Senhor já tem um trajeto para cada um. Quando o Senhor vai falar a Jeremias, que antes que tu nascesse, ele já tinha santificado, ele já tinha o chamado para Jeremias, antes mesmo dele vir a existir, já havia ali um trajeto para que ele pudesse caminhar. Então há um trajeto para que eu e você possamos caminhar nesta terra. E o que nós estamos fazendo com os dias a qual o Senhor tem nos entregue?
Temos vivido como vítimas da nossa própria história, dizendo eu não posso melhorar porque tá doendo, porque tudo para mim é mais difícil. Mas e Jesus? Ele já te mostrou que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que sim, passaremos por tribulações, por sofrimentos, por aflições, mas ele é o nosso consolo diário. Ele é o nosso renovo todos os dias, ele é a nossa força todos os dias. Não tem conseguido dormir? Ele é o descanso ao qual eu e você precisamos. Só que muitas das vezes a alma está angustiada demais para poder ouvir e descansar nele. O descanso é nele. Só que você come e bebe e continua caminhando. Você geme e chora e vai andando. O nosso descanso não é nessa terra. É em Jesus, mas não é nessa terra. Tem um descanso preparado para as nossas vidas. A Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Enquanto estiver fôlego de vida, vai, caminhe e faça a obra qual o Senhor determinou na sua vida. Deixa o Senhor te usar para que outras vidas sejam alcançadas, para que discípulos, a partir de você, dos seus exemplos, possam ser conquistados e alcançados. Porque este é o objetivo da igreja, alcançar a todos. Todos aqueles a qual Jesus comprou na cruz. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, meu Pai. Fica com Deus.